encontro, eu tive aquele problema com o celular e a internet, mas deixei uma tarefa aí para vocês de lerem o primeiro capítulo do livro de apoio da disciplina. De vocês três aí, alguém fez isso? Deu uma lida lá, mesmo informal, aquela leitura rápida? Eu li lá, professor. Beleza. Bom, isso aí. Então, qual é a ideia inicial dessa aula de hoje? É a gente apresentar todos os assuntos que iremos abordar durante esse semestre, né, durante esse módulo do curso de vocês de mecatrônica. Então, a gente tem bastante assunto pela frente. A eletrônica digital, de modo geral, ela é essencial para o aprendizado de outras disciplinas que virão pela frente. Por exemplo, CLP, lógica de programação, ela vai ajudar, microcontrolador. Então, é importante a gente exercitar bastante e dar uma estudada bem legal nessa disciplina. No mundo da eletrônica, tirando a mecânica, a eletrônica digital é essencial, porque hoje praticamente todos os circuitos são digitais, então a gente precisa entender como é que ela funciona. A gente precisa entender os conceitos básicos da eletrônica digital. Obviamente que ninguém vai sair dessa disciplina projetando altos circuitos digitais, mas vai ter o conhecimento mínimo necessário para poder entender o funcionamento dos dispositivos digitais. Mas para a gente ter essa visão geral, a gente vai justamente fazer essa apresentação de hoje. Espera aí, que já travou. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Bom, os vídeos, assistiram os vídeos? Assisti, professor. Você passou também para a gente assistir na última aula. Exatamente. Os videozinhos já são assuntos que a gente vai ver na próxima aula, mas ali ele já dá uma abordagem bem lúdica sobre a eletrônica digital. Um videozinho bem simples, bem tranquilo, mas que já dá para a gente entender. Depois dessa aula de introdução, aí sim a gente vai entrar mais a fundo nessas informações que esses vídeos iniciais trouxeram. Então, inicialmente, a gente tem que distinguir bem os sinais analógicos e os sinais digitais. Por que isso? Porque vai ter momentos que nós precisamos converter esses sinais, tanto de analógico para digital, quanto de digital para analógico. E para sabermos a diferença básica desses sinais, a gente pode trazer o nosso dia a dia informações, grandezas que a gente já conhece. Por exemplo, a grandeza de temperatura. Quando a gente fala em temperatura, e eu pergunto aí para vocês, a gente poderia perguntar agora, em Recife, está frio ou está quente? Quem pode me dizer? Recife está quente. Recife está quente. Deve estar fazendo aí na faixa de 27, 26 graus. Agora, só brincando então aqui agora. E no inferno, está quente ou está frio? Deve estar bem mais quente, né? Então, quando a gente... De madrugada é que faz uns 23, às vezes faz 22, de madrugada. Então, quando a gente fala assim que está quente, é muito relativo, né? Porque Recife está quente, no inferno está mais quente ainda. Então, a gente tem uma dificuldade de dimensionar o que é quente e o que é frio. Tudo depende da relação que a gente está tomando. E nas grandezas analógicas, a gente tem que perceber que essa variação de valores dentro de uma determinada grandeza que eu estou trabalhando, ela vai modificar linearmente, ela vai se alterar linearmente, ou seja, aqueles valores, um após o outro, eles vão estar muito próximos. Então, quando eu digo, por exemplo, que Recife está 22 graus, eu poderia dizer que se aumentasse um pouco a temperatura, né, se ficasse um pouco mais quente, ficaria ali 22.0001, ou um pouco mais quente, 20.0002. Então, essa variação entre dois limites de uma grandeza analógica, ela poderia ser considerada infinita. Então, se eu digo de 0 a 10, quantos números tem de 0 a 10? Aí você dizer, pô, números reais, números decimais, ok, não, números reais.
Aí você vai dizer, ó, infinitos números. De 0 a 10 tem infinitos números, porque vai ter 0, 0,0000001, 0,0000002. Estão entendendo, pessoal? Então, a grandeza analógica, ela varia com valores muito próximos entre si, né? Entre dois limites que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, qual é a faixa de valor da água em estado líquido? De 0 a 100. Então, de 0 a 100, ela pode assumir infinitos valores de temperatura. Já nas grandezas digitais, a variação desses valores, elas são o que a gente pode chamar de discretas, ou seja, elas têm valores já fixos. Então, eu poderia dizer para vocês, olhando o gráfico à direita, que se eu fosse transformar essa grandeza analógica de temperatura, que tem essa variação linear, para uma grandeza digital, observe que o valor seria retirado momentaneamente, a cada tempo teria um determinado valor fixo. E quando ela fosse para um segundo tempo, na escala aí do gráfico, a gente observa que o valor iria modificar ali bruscamente, ou não, mas teria um valor que poderia ser próximo ou mais distante. Em termos digitais, propriamente dito, dentro do sistema binário, que a gente vai conhecer mais à frente, esses valores assumem praticamente 0 ou 1. Então, uma grandeza digital, ela normalmente vai ter valores binários, que vai assumir o estado de 0 ou 1. E como é que eu consigo, então, representar, por exemplo, 70 graus Celsius num formato digital? Bem, aí eu vou ter um conjunto de algarismos binários, zeros e uns, que, quando associado entre si, eles vão representar esses valores. Isso a gente vai, então, aprender, para quem assistiu o vídeo e viu as conversões, a gente vai aprender nas próximas aulas, de como eu converto, de como eu consigo representar valores decimais, que é o nosso sistema numérico, que a gente conhece, que a gente trabalha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 é o sistema decimal, que ele possui 10 algarismos, de 0 a 9. Né? Como é que eu converto isso para um sistema binário? E vice-versa. Por quê? Qual é a necessidade disso? Quando nós formos trabalhar com dispositivos eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos digitais, eles somente conhecem os bits. Eles conhecem apenas os algarismos binários. O sistema numérico que ele trabalha é o sistema binário. Então, dentro de um computador, ele não sabe o que é 15, ele não sabe o que é 88, ele não sabe o que é isso. Ele conhece zeros e uns. E aí, associado a esses zeros e uns, associado a esses bits, eles irão construir valores que nós conhecemos, que nós conseguimos trabalhar. Ok? Então, resumindo, grandezas analógicas, ela tem uma variação linear. Grandezas digitais, ela tem uma variação discreta, uma variação que não é linear. Então, basicamente isso. E onde é que se usa esses tipos de sinais? Né? Onde é que se usa esses tipos de sinais? Bem, os sinais analógicos, eles estão no mundo real. Opa! Parou aí a apresentação, pessoal? Parou, professor. Parou, professor. Se reiniciou aqui, só um pouquinho, segura aí. Olha o Edmilson aí, o Edmilson está chegando aí. Vou voltar a apresentação aqui. Ele tá preparando o estúdio dele aí pra ficar bem bonito, parecendo um William Bonner. Eu tô tentando entrar pelo computador, mas eu consegui. Eu entrei pelo celular, mas acho que daqui a pouco eu solicito pelo computador também. O negócio é a presença. Isso aí. Deixa eu reiniciar aqui o PowerPoint, que ele fechou por algum motivo aqui. Na hora que o Edmilson entrou, ele já entrou. É a presença de Edmilson é marrom. Em vez de melhorar, não vai travar, relaxa, né? Isso. Pessoal, segura aí rapidinho, só um pouquinho.
Ok, voltei. Estão vendo aí a apresentação já de novo? Ih, rapaz. Não, Não, professor. Ah, meu Deus do céu, será que vai começar a dar tilt aqui logo agora? Ah, meu Deus, espera aí, viu? O que fez ela abrir e fechou. Segura aí. Edmilson Segura tá aí. sendo pago pelo russo para boicotar aqui o trabalho, né, Edmilson? Tô ligado em tudo, pelo chinês. Pois é. Poxa. Deixa eu fechar aqui. Eu sou brasileiro, corpo e alma, pô. Tem que ajudar aqui, tu é doido, é? Mas vai resolver. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Edmilson entrou já tocando horror já, e aí tá certo. É muita coincidência esse negócio aí. Eu Tá estou vendo? tentando entrar pelo computador ainda aqui, tá pedindo a participação, não tá entrando. Não entrou no outro e nem Estou começando a desconfiar de tu, Edmilson. Se eu fizesse isso semana passada com o professor Ramos, já tá acontecendo foi. hoje. Eu tô fora. Tem alguma coisa errada aí nesse negócio, velho. Rapaz. Vamos ver Já aqui é agora. rotina, já, professor, tá. Já é recorrência, já é recorrente isso, hein? Já. E é a terceira vez, professor, a terceira vez já. Ele Pode não, entra, tem já alguma coisa errada aí. Ah, mas isso não, eu já tava na aula há um bocado de tempo já. Vocês aí já falou, tá dando problema. Eu tenho nada a ver com isso, não. Eita. Veja aí, e agora? Estão visualizando? Sim, eu tô vendo aqui. Pronto, beleza, então. Então, voltando. A gente tem as grandezas analógicas que a gente fala, são grandezas que a gente está trabalhando, que são praticamente do mundo real, o nosso mundo do dia a dia. Por exemplo, temperatura. Ela tem uma variação linear, ela pode estar subindo ali gradativamente, descer gradativamente. O som, a pressão, a variação química de um produto, o pH, ou seja, são grandezas que no nosso mundo real elas trabalham, elas são consideradas grandezas analógicas. Já as grandezas digitais, elas estão praticamente embutidas nos sistemas eletrônicos. E hoje em dia, fazendo aí, observando alguns sistemas que utilizavam há tempos atrás e são utilizados hoje de uma forma mais evoluída, a gente tinha, por exemplo, um amplificador. Né? Para quem gosta de som aí, você antes tinha um dispositivo eletrônico analógico, por isso a diferença lá da eletrônica analógica e eletrônica digital, um dispositivo de eletrônica analógica que pegava uma grandeza analógica, amplificava esse sinal sem perder nenhuma característica dele e reproduzia ele, ou seja, eu recebia um sinal analógico mecânico na onda, que seria a onda sonora, transformava ele num sinal elétrico, num sinal de áudio, amplificava ele, fazia, né, inseria ele dentro de um alto-falante que gerava um novo sinal mecânico, que seria as ondas sonoras. Então, tudo isso trabalhando com métodos analógicos. Já no sistema digital, depois que conseguiram dominar essa tecnologia, veio, por exemplo, o surgimento do CD. Né? Dentro de um CD, de um compact disc, né? Aquele CDzinho que praticamente hoje ninguém usa também, é mais ali um pendrive ou o próprio celular como MP3, né? Ali dentro possui dados digitais, ou seja, bits, uns e zeros. E para eu poder escutar, para que nós possamos escutar esses sons, eles têm que ser convertidos. Então, eu transformo sinais digitais, através de um conversor, transformo ele em sinais analógicos, e aí sim eu posso amplificar ele. E qual foi a vantagem disso? A vantagem é que hoje eu consigo armazenar essas informações. Então, eu não consigo guardar um áudio em formato analógico, eu tenho que converter ele no formato digital para depois reproduzir. Quando é que eu conseguia guardar ele nesse formato, digamos, analógico? Quando eu utilizava lá os famosos LPs, né, os long players, e também as fitas cassete, né? Acho que a maioria aqui deve ser desse tempo ainda. Acho que não tem nenhum novinho aqui, não. Alguém já deve ter escutado um LP ou até mesmo uma fita cassete. Mas... Eu sou do Spotify para cá, professor. Do Spotify, né? Tá certo. Então, assim, esses dispositivos utilizam tanto sinais, grandezas analógicas, quanto grandezas digitais. Tá? E aí, esse é o entendimento que a gente vai ter que ter. Para um usuário comum, não interessa, ele quer escutar a música dele. Se está digital, se está analógico, não importa. Mas para nós técnicos, nós temos que começar a conhecer esse sistema
para poder trabalhar com ele, seja criar dispositivos de armazenamento, criar conversores, criar sistemas de automação. A gente precisa entender bem, pelo menos, do que se compõem os dispositivos eletrônicos digitais. E aí, inicialmente, a gente vai depois aprofundar mais, a gente tem os dígitos binários. Como eu falei, o sistema numérico que a eletrônica digital trabalha é o sistema binário. E aí, esse sistema binário ele possui 2 dígitos, 2 algarismos, 0 e 1. O nosso decimal é 0 a 9. A gente só tem 10 dígitos, de 0 a 9. O binário, 0 e 1. Então, cada um dos 2 dígitos de um sistema binário, 1 e 0, ele é denominado de bit, que é a contração das palavras binary digit, ou seja, dígito binário. Então, a partir de agora, vocês sabem por que, se já ouviram falar, ou quando, a partir de agora, vocês vão ouvir falar muito em bit. E, com certeza, vocês já ouvem isso, né? Quando você contrata ali a velocidade de uma internet, quando você compra uma memória para o seu computador, quando você compra um HD, tudo ali está se referindo a bits, ou bytes, que nada mais é um byte, são 8 bits. Então, esse termo bit, ele está no dia a dia de forma... Está travando a roda do senhor, professor. Está se travando, né? Porque eu estou pela internet do celular, então deve estar bem rinzinho o sinal. Mas vou tentar falar um pouco mais lento. Mas compreenderam a questão do bit? Sim, professor. Beleza, então. Deixa eu tirar aqui o equipamento aqui de perto. Beleza. E aí, o que acontece? 1 e 0 são os bits, mas dentro de um dispositivo eletrônico, nós trabalhamos com tensões. Lá não tem o valor 1 e 0, lá vão ter níveis de tensões, o que a gente chama de níveis lógicos, ou seja, são as tensões usadas para representar esses 1 e 0, eles são denominados de níveis lógicos. Então, teoricamente, na maioria dos casos, um nível de tensão representa um nível alto e o outro representa um nível baixo. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que se eu tenho um dispositivo eletrônico que trabalha com bits, eu vou dizer assim, ó, se desse 5 volts, isso quer dizer que equivale a 1. Se der 0 volts, isso equivale a 0. Então, esses níveis lógicos são as tensões utilizadas, os níveis de tensões utilizados para representar os bits, certo? E aí, dentro... seria perfeito se realmente eu tivesse somente 0 e 5, 0 e 5, 0 e 5, 0 e 5. Só que em alguns casos, essa tensão pode ter uma pequena variação. Lembra que eu falei que a grandeza digital ela é discreta, tem valores fixos, pré-determinados? Então, se eu digo, ó, se é 5 é 1, e se for 4.9, vai ser o quê? Então, algumas tecnologias construtivas dos dispositivos eletrônicos, que a gente até viu lá em eletrônica analógica, quando a gente falou lá de MOSFET, de TTL, que é o TJB, assim por diante, eu consigo, através de faixas de valores, pelo menos uma pequena faixa, representar quando vai ser ali o dígito 1 ou quando vai ser o dígito 0. Então, pela figura aqui abaixo, né, vocês observam que eu vou ter uma tensão máxima alta e uma tensão alta mínima, que quando o valor dessa tensão estiver entre essa faixa, isso vai representar o dígito 1. Vai ter um valor taxa, aqui, pessoal, considerem um L, eu estou fazendo com o mouse aqui, por isso essa letra está horrível. Considere um L, VL máximo e VL mínimo. Então, o H de high, alto, o L de low, baixo. Então, quando eu tiver uma tensão, uma faixa de tensão entre VL mínimo e VL máximo, isso vai representar o binário 0. A gente vai falar muito isso quando começar até, se Deus quiser, a gente volta para ter aulas presenciais, quando a gente tiver algumas práticas que a gente for medir, vai verificar lá, ó, poxa, a tensão deu 4.8. Isso quer dizer que é 1 ou 0? Olha, se está dentro da faixa VH mínimo e VH máximo, é 1. Se
Se está dentro da faixa VL mínimo e VL máximo, é 0. Ok? Então vai ter essa representação. Uma outra coisa que a gente precisa conhecer e entender, porque vamos utilizar mais na frente, são as formas de ondas digitais. Lembra dos valores discretos que eu falei? Aqui, ó, baixo e alto. Se fosse um valor analógico, seria algo assim, ó, ir subindo devagarzinho, depois ia lá em cima, ia descendo devagarzinho e assim por diante. Aqui, considerando um dispositivo ideal, no tempo zero, há uma mudança instantânea do nível lógico. Ó, nível lógico. Nível lógico é o quê, pessoal? Nível lógico é o quê? As tensões, né? Então, no tempo X, há uma mudança instantânea dos níveis lógicos, ou seja, ele vai ali do 0 para o 1 instantaneamente. Isso é uma forma de onda digital. Nessa forma de onda digital, a gente precisa conhecer esses estados: nível baixo, nível alto. O momento da transição do nível baixo para o nível alto a gente chama de borda de subida ou borda positiva. E na transição do nível alto para o nível baixo, a gente chama de borda de descida ou negativa. Certo? Da mesma forma, eu posso ter uma transição inversa, né? Um pulso negativo. Ó, isso aqui, ó, representa um pulso positivo. Eu venho ali no valor baixo, subo, vou para o valor alto, volto. Deu um pulso positivo. Da mesma forma, eu posso vir já no valor alto, desço, volto. Isso aqui é um pulso negativo. E aí, a mesma característica: nível alto, nível baixo, borda de subida, por ser um pulso negativo. Aqui tem que ter só essa atenção, ó, né? Então, eu estou considerando aqui como se fosse uma inversora, a gente vai ver também mais à frente. Então, eu tenho aqui uma borda Eita, não, aqui ele atrapalhou, foi tudo, o slide aqui não, esquece. Aqui eu tenho uma borda de descida e aqui eu tenho uma subida, tá? Esqueçam isso daqui, o slide aqui está todo pronto. Então, eu tenho aqui uma descida e uma subida. E é exatamente isso, ó, de alto para baixo, desceu. De baixo para alto, subiu. Ok? Essas formas a gente vai utilizar muito no momento que a gente for fazer análise temporal de um sinal digital. Isso iremos utilizar tanto em circuitos combinacionais, que a gente vai ver o que é, quanto em circuitos sequenciais. Também vamos trabalhar com isso. Na forma de onda real, lembra que eu falei aqui que seria uma forma de onda ideal. Na forma de onda real, esse tempo instantâneo que eu falei, na verdade, é um tempo muito pequeno, mas que sim, há uma pequena diferença do momento em que ele sai do nível lógico baixo até o nível lógico alto, tá? Mas ele é tão rápido que, para termos de cálculo, para termos de análise, a gente considera ele como se fosse instantâneo, tá? Então, tem esses detalhes, que é mais observado quando você vai ali realmente se aprofundar mais na construção do seu dispositivo eletrônico, tá? Quando eu faço um dispositivo com altas frequências, com muitos sinais digitais, muitos dados, então a gente precisa ter um cuidado. Aqui é para a gente só saber que, idealmente, o mundo ideal seria assim, aquele quadradozinho perfeito. Mas o mundo real, a gente percebe que há ali um pequeno delay, um pequeno atraso na subida, quanto também na descida. Tudo isso é calculado, tudo isso é pré-determinado no datasheet do dispositivo, para que quem for dimensionar, quem for projetar o dispositivo, quem for projetar o circuito, entenda. Pessoal, estão aí ainda, pessoal? Positivo. Tá saindo ainda, professor. Tá tranquilo. Vamos embora. Tranquilo, né? Isso aqui tudo é uma introdução, tá, pessoal? Algumas coisas a gente vai repetir isso com mais a fundo. Outra coisa que a gente precisa conhecer são as características da forma de onda digital. Coisas que vocês provavelmente já aprenderam, que é a frequência e o período, né? Então, quem pode me dizer aí o que é frequência? Me respondam aí. É o inverso do tempo, né, professor? O inverso do período. No caso aí, professor, a frequência, ela é quantas vezes se repete
o negócio, não é isso? Isso. É a quantidade de pelo tempo. ciclos por uma unidade de tempo, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a frequência é dada em Hz, eu vou dizer que é a quantidade de ciclos por segundo. Então, voltando para o mundo que vocês já conhecem, quando eu falo assim, 60 Hz, a nossa rede de baixa tensão como é que se diz? Da rede elétrica é de 60 Hz. Alguém pediu para entrar aqui e saiu. Peraí. 60 Hz. Isso quer dizer o quê? Que aquela onda senoidal, que é a forma como a corrente alternada funciona, isso daqui é um ciclo, né? Vocês já devem ter visto isso. Isso daqui é um ciclo. Então, 60 Hz quer dizer que ela varia 60 vezes por segundo, ou seja, ocorre 60 ciclos desse em 1 segundo. Então, isso é a frequência. Muito bom, Ailton. É justamente a quantidade de ciclos por unidade de tempo. Por que eu estou falando por unidade de tempo? Porque eu poderia dizer assim, ó, eu tenho um motor que roda 3.600 RPM. É uma frequência também. Só que é rotação por minuto, ou seja, ele tem 3.600 ciclos por minuto, né? E o período é o inverso da frequência, ou seja, é quanto tempo se leva para gerar um ciclo, né? Então, o tempo que gasta para fazer um único ciclo é o que nós chamamos de período. Isso daí importa para quê? Onde é que existe isso dentro da eletrônica digital? Bem, o exemplo mais clássico é o seu processador do seu computador. Quando você compra, você pergunta lá, qual é a frequência do meu processador? O cara vai dizer lá, é de 2.4 GHz, é de 3 GHz, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele tem ali 3 GHz, ou seja, 3, não sei nem dizer se é bilhões de ciclos por segundo. E aí, o que é um ciclo aqui? Ó? É isso aqui, ó, onde está essa marcazinha do T. Ó. Aqui é um ciclo. Então, quando eu digo que o seu clock, o seu sinal, tem uma frequência de 60 Hz, quer dizer que ele vai repetir isso aqui 60 vezes em um único segundo. É rápido? Vocês acham que é rápido? Mas para vista de giga, Exatamente, não é nada. né? Quando eu digo, então, que ele tem 300 MHz, né? Ó, já aumenta muito mais, né? 300 MHz, ou seja, 300 milhões de ciclos por segundo. Quando eu digo agora, né, como você já falou, 2 GHz, o negócio é muito mais rápido. Então, se 60 Hz, que é a frequência da nossa rede, é rápido, imagine 5 GHz, né, 10 GHz, que são frequências de micro-ondas que trabalham aí a altíssimas frequências para transmissão de dados, entre outros. Então, o que a gente precisa entender aqui é só essa característica principal, o que é frequência e o que é período. Um outro detalhe é quando eu tenho um sinal periódico e um sinal não periódico. O nome já diz. O que é uma coisa periódica? Que ela acontece com frequência definida, né, toda certinha, se repetindo ali constantemente. E uma não periódica é aquilo que ocorre, às vezes não, às vezes sim, às vezes ocorre de mais, ocorre de menos. Aqui foi o Lucas tentando entrar. E assim por diante. Então, eu tenho um sinal periódico e um sinal não periódico. Pessoal, para o pessoal que entrou agora, lembre-se de responder a chamada aí no link que eu coloquei no chat. Ok? Então, seria isso aqui a questão as características da forma de onda. E aí, como é que eu represento isso? Né? Eu consigo ler essa forma de onda no sistema binário. Bem, em sistema, todas as formas de ondas, elas são, em sistemas digitais, tá? Todas as formas de onda, elas são sincronizadas com uma forma de onda de temporização de referência, denominada clock. Então, o clock vai ser como se fosse ali o cara que vai sincronizar todos os outros sinais. Quando eu disse aqui há pouco sobre a frequência do processador,
A gente pode também dizer qual é o clock do processador, qual é a frequência do clock do processador. Então, eu digo que ele é 2, 3 GHz. Então, vai ter um sinal pulsante periódico com a frequência de 3 GHz. E todo o sistema ao redor desse processador vai ser sincronizado por ele. Vai trabalhar no mesmo momento em que ele determinar. Então, observem no gráfico abaixo que toda vez que há uma transição de subida, toda vez que ocorre essa transição de subida, é o momento em que algo ocorre numa sequência de bits de um determinado dispositivo. Ocorreu aqui uma transição, nesse momento, outra transição. Então, observe que ele vem marcando aqui. Então, o clock vai ser o seu, digamos assim, maestro, aquele cara que vai reger como todos os demais sinais vão trabalhar dentro do dispositivo eletrônico, dentro do sistema digital. Então, o clock, ele vai ser uma forma de onda periódica, na qual cada intervalo entre os pulsos, ou seja, o período, é igual ao tempo de um bit. Então, nesse momento aqui, nesse intervalozinho desse pulso, o sinal A estava em nível alto, então ele estava representando o bit 1. Nesse segundo pulso, o sinal estava em nível baixo, ele representou o nível 0. E assim foi, dessa forma, transmitindo valores binários, transmitindo os bits de acordo com o sinal que eu desejo trabalhar. A partir de agora, pessoal, isso daqui passa a ser informações, passa a ser dados. Essa sequência de bit pode estar representando alguma informação útil para o processador ou até mesmo para você, informando que a quantidade de elementos, a quantidade de produtos que passaram numa linha de produção, ou o número de um IP do seu computador, ou um valor numérico que você está somando a um outro valor, ou os dados que estão sendo transmitidos pela internet. Então, esses bits, a partir de agora, serão vistos como informações. Eles são dados, eles são estados lógicos que vai representar alguma coisa, dependendo, obviamente, do seu objetivo. Ô, professor, tem uma dúvida. Na questão do que você tinha falado do circuito, né, da onda periódica e a não periódica. Então, um circuito onde não fosse periódico, esse circuito estaria com algum problema? Não é comum, tem circuitos que não funcionem dessa forma. Ele tem circuitos que vai trabalhar assim. É o que a gente chama de comunicação assíncrona, sem sincronismo, né? Uma comunicação assíncrona. Em alguns momentos ela trabalha de forma não periódica, certo? Observe, por exemplo, esse sinal aqui embaixo, ó. Esse sinal A. Você acha que ele é periódico ou não periódico? Ele é não periódico. Não periódico, né? E o clock? Isso. O clock passa a ser, então, periódico, né? É só a forma de caracterizar essa forma de onda, tá certo? Quando eu olhar assim, não, esse sinal é não periódico, então eu vou olhar ele de uma forma diferente. Esse é periódico, eu sei que ele acontece constantemente ao longo do tempo. E uma outra representação que a gente vai utilizar muito, né, dentro do circuito é os diagramas de temporização. Nada mais é que um gráfico de formas de ondas digitais que mostra a relação atual de tempo de duas ou mais formas de onda e como cada forma de onda muda em relação a outra. Então, por exemplo, o clock diz para mim o tempo. O A, o B e o C são saídas do meu dispositivo. Então, nesse tempo 1 aqui, nesse momento em que há essa transição, o sinal A saiu do nível baixo e foi para o nível alto, o sinal B permaneceu no nível baixo, o sinal C permaneceu no sinal baixo, ou seja, eu sei como um está trabalhando em relação ao outro. Nessa segunda transição aqui, o sinal A saiu do nível alto para o nível baixo, o sinal B foi do nível baixo para o nível alto e o sinal C permaneceu. Então, nesse tempo, A, B e C mudaram, né, conforme o circuito,
e eu consigo aqui visualizar este momento onde há essas transições, onde há essas mudanças, um em relação ao outro. Na parte de dados, como eu já comentei também, a transferência de dados, os dados eles se referem a grupos de bits que transportam algum tipo de informação, como eu disse, o IP, a comunicação que você está fazendo pela internet, até a mesma, quando você está falando no seu telefone hoje em dia, a quantidade de elementos que estão passando numa linha de produção, ou seja, os bits hoje, eles transportam informações. Então, dados em binários, que são representados por formas de ondas digitais, têm que ser transferidos de um circuito para o outro, dentro de um sistema digital, ou de um sistema para o outro, para cumprir um determinado propósito. Como eu já falei, depende do objetivo do seu circuito. Certo? Então, são conceitos que a gente tem que entender e lembrar quando a gente for tendo os nossos próximos encontros. Então, por exemplo, eu posso transferir dados de forma serial, como eu posso transferir dados de forma paralela. E o próprio nome já diz. A transferência serial, ela é um bit após o outro. Então, transferência serial de um dado binário, por exemplo, de 8 bits, a partir de um computador para um modem. Esse primeiro exemplo aqui da figura A. Então, observe que vai um bit após o outro. Já na transferência paralelo, todos os bits são transferidos simultaneamente. Não tem muito que se discutir com isso, né? É o conceito. Comunicação serial, transferência serial. Comunicação paralela, transferência paralela. Então, serial, um após o outro. Paralela, todos juntos. Onde é que eu encontro isso no nosso dia a dia? No seu mouse. Ele não é um USB? No seu HD SATA, ele não é serial ATA? No seu pendrive, ele também não é USB, Universal Serial Bus? Né? Então, isso são transferências seriais. Onde é que eu tenho comunicação paralela? Dentro de um computador, por exemplo. Esses daqui, ó, já está até ultrapassado, né? Hoje as suas impressoras elas são USBs. Mas antigamente, os mais antigos, aí, os mais velhinhos que nem eu, a gente tinha um cabo bem grosso, que era o DB25, que era uma porta bem comprida, que ficava atrás do computador, que você conectava ali a sua impressora. Hoje é via USB. Mas ainda existe essa comunicação dentro dos computadores, quando eu comunico ali entre a CPU e a memória. Né? A sua memória, aquele pente de memória. A comunicação entre o processador e a memória é uma comunicação paralela. A comunicação entre o seu processador e o datasheet que controla a placa-mãe é uma comunicação paralela. Então, a gente vai ter esses tipos de transferência de dados ainda existentes no mundo da eletrônica digital. E aí, falando sobre uma visão geral das funções lógicas básicas, já vou apresentar para vocês, a gente já começa, então, a ver dispositivos básicos que vamos utilizar para o resto da vida, para quem se manter nessa área. Então, você vai utilizar isso tanto em eletrônica digital, essa lógica, tá? Tanto em eletrônica digital, quanto em programação, quanto em CLP, quanto em supervisório. Daqui para frente, na eletrônica, na mecatrônica, quem seguir essa vida aí vai estar usando isso constantemente. Então, os 3 elementos lógicos básicos, que são AND, OR e NOT, né, fazendo aquela tradução básica, o I ou NOT, ou NO, né, o não, podem ser combinados para formar circuitos lógicos mais complexos que realizam diversas operações úteis e que não são usados para construir sistemas digitais completos. Algumas das funções lógicas comuns são comparação, aritmética, conversão de código, codificação e decodificação, seleção de dados, armazenagem, contagem. Então, ó, só com isso daqui eu já consigo fazer um bocado de coisa. Dentro do seu processador, dentro da sua memória, dentro do seu computador, dentro do seu CLP, vai ter muitas operações, muitos elementos lógicos que utilizam essas funções. A gente tem mais algumas, mas a básica são essas. A representação dela segue dessa forma. Então, quando você observar agora um símbolo dentro de um diagramazinho digital, dessa forma,
Você sabe que isso agora é uma porta lógica NOT, que ela faz o quê? Simplesmente ela inverte, ela também é chamada de inversora, né? Aqui, ó, conhecida como inversor. O que é um inversor? Que inverte as coisas. Se entra um sinal alto, sai um sinal baixo. Se entra um sinal baixo, sai um sinal alto. Se entra um, sai zero. Se entra zero, sai um. Não tem o que se discutir nisso daí. É simplesmente isso. Já uma função AND, ela tem algumas características. Vamos ler. A operação AND gera uma saída de nível alto apenas quando todas as entradas forem nível alto. O que é isso? O que quero dizer com isso? Olha, numa porta lógica, eu tenho, vou botar aqui uma caixa preta. Numa porta lógica, eu tenho uma ou mais entrada e uma única saída. Então, aqui vai entrar informações, né, os bits, e aqui vai sair um bit também, correspondente à função lógica que está dentro dessa caixa. Na função AND, e a gente vai voltar a falar sobre isso, ela funciona assim, ó. Se todas as entradas forem nível alto, sai nível alto. Se apenas uma for nível baixo, sai nível baixo. Então, ó, 1 em 1, sai 1. 1 em 0, sai 0. 0 em 1, sai 0. 0 em 0, sai 0. Só isso. Numa função OR, já é da seguinte forma. A operação OR gera uma saída de nível alto quando uma ou mais entradas forem nível alto. Ou seja, basta uma ser nível alto que a saída vai ser alta. Então, ó, 1 em 1, sai 1. 1 e 0, ó, tem uma alta aqui, sai 1. 0 e 1, tem uma alta aqui, sai 1. 0 e 0, não tem nenhuma alta, sai 0. Outras funções que existem são as funções de comparação. Então, através da combinação daquelas funções lógicas que a gente viu, eu consigo... Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre o negócio anterior que o senhor mostrado agora. Pode falar. É nessa questão dessas entradas. Então, no caso, cada entrada dessa seria um circuito, vamos supor, um circuito A de clock, por exemplo, ou não? Não de clock, mas sim... poderia também ser de clock, mas é justamente aquela entrada que vai receber os sinais os quais eu quero trabalhar. Vamos dar um exemplo melhor. Digamos que... Deixa eu ver aqui se eu consigo botar um negócio aqui. Opa, não é essa não. Tá branco aí para vocês? Tá com o slide, professor. Agora ficou branco. Ficou branco, né? Então, digamos o seguinte, ó. Digamos que eu vou ter aqui... Vamos tentar desenhar aqui com o mouse. Eu tenho uma chave aqui. Eu tenho uma chave aqui. Ó, vou botar uma chave aqui. Desculpe o desenho, mas dá para entender, não dá? Certo? Estão vendo aí o desenho? Eu vou ligar aqui, por exemplo, aqui, vou botar aqui 5 volts. Eita, aquela canetinha faz falta. 5 volts. Aí vou ligar aqui agora. Eita, que desenho feio danado. Vou ligar aqui agora um LED. Certo? Imagine que isso aqui é um LED, aquela luzinha lá que acende, tá? Eu pergunto a vocês, quando é que esse LED acende? Quando a porta fecha. Quando a chave fecha ali. Quando eu fechar, o quê? Quando eu apertar... Quando fechar o circuito ali, quando fechar o circuito. Agora, vamos lá. Digamos que eu chamo isso aqui de chave A e chave B. Certo? Chave A e chave B. Vamos considerar o seguinte, ó. Isso é importante que sempre vamos fazer assim. Eu vou dizer o seguinte, assim, eu quero que represente da seguinte forma. Quando A for fechado, quando eu apertar A, eu vou dizer que eu coloquei
o sinal A em 1. Quando o A estiver aberto, é o sinal 0. Ok? Entenderam isso, pessoal? Ok, professor. Então, Ok. vamos lá. Vou fazer isso aqui. Eu vou botar aqui A, B... Eita, rapaz, está parecendo uma alfabetização. E vou botar aqui um L do LED. Essa representação também vale para B. Então, se eu disser assim, que A é 0 e B é 0, isso está querendo dizer o quê, pessoal, nesse circuito? Que eu apertei ou que eu não apertei a chave? Não apertou. Não apertei. Né? Faltou só mais um detalhe. Vamos dizer que a lâmpada está acesa. Quando ela está acesa é 1 e quando ela está apagada é 0, certo? Ok? Certo. Certo. Pronto. Certo. Então, ó, Ok, professor. eu botei nessa primeira linha aqui agora, dessa minha tabelinha aqui que eu estou fazendo. Quando eu disse que A é 0 e B é 0, quer dizer que eu não apertei a chave. A lâmpada vai estar acesa ou apagada? Apagada. Tá apagado. Então, eu vou representar com que valor aqui? O Para valor ser tem um zero também. aceso, 1. Não, está apagada. Então, eu represento com 0. 0. Um zero. Ok? Qual a outra combinação que eu posso ter dessas chaves aqui? Digam aí para mim. Qual é o outro estado que eu posso ter aqui? Pode ter 1 e 0. 1 e 0. 1 e 0 seria Aí- o quê? Aí seria fechado também. No caso, sairia 0 lá, né? Porque só abriu só abriu uma, aí não vai a energizando por completo aí. Olha com atenção, olha com atenção. Mas é um circuito paralelo, né? Pode ser com qualquer um. Isso, garoto. Então, se eu apertar a chave Ah, A, entendi. se eu apertar a chave A, o LED acende ou não? Acende. Ah, é verdade, isso mesmo, é. Então, aqui em L, vai ser representado com 1 ou com 0? Com 1. Com 1. Com 1. Qual é a outra combinação que eu posso ter aqui de chaves? 0 1. 0 e 1. 0 e 1. Isso quer dizer o quê? Que A não foi apertado e B foi apertado, não é isso? E aí, Isso. qual é a representação da lâmpada? Ela acende ou não? Acende. É 1. Acende. Então, acende de 1. E qual a outra representação? 1. 1 em 1. Rapaz, que letra feia da gota. E aí, essa lâmpada acende ou não? Acende. Acende com força. Acende. Acende com força, né? Acende do mesmo jeito. Acende. Então, olha, tem mais alguma combinação que eu posso fazer dessas chaves? Não tem não. Tem não, né? As duas abertas, uma aberta e uma fechada e uma aberta e as duas fechadas, né? Isso não tem mais combinação, não é isso? Isso. Pronto. Então, aqui Sim, eu fiz a análise do meu circuito. Essa lógica que esse circuito representa, essa lógica que está sendo representada também na tabela, se a gente lembrar dos conceitos do que eu apresentei para vocês, é o seguinte, ó, basta uma entrada, e a entrada seria as chaves, né? Basta uma entrada ser 1, que a saída é 1. Que lógica é essa? Quem tem boa memória aí, que lógica é essa? É o É a lógica do O aí. Entendeu? Então, as entradas, Sim. voltando a sua questão, as entradas são informações que eu vou colocar no meu circuito. E ao longo do tempo, pode ser representado por essa forma de onda. Aqui, por exemplo, vou apagar aqui. Aqui, por exemplo, né? Então, eu digo aqui, ó. Agora, vamos começar a contar o tempo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aí eu mandei 1 na entrada lá. E depois eu mudei para 0. Ou seja, eu apertei a chave, soltei a chave, apertei a chave de novo, soltei, deixei ela solta, apertei, deixei ela apertada, soltei. Entendeu? Então, Entendi sim, professor. ao longo Entendi do agora. tempo, são informações que eu vou entrar no meu circuito combinacional. Então, isso é válido para as outras lógicas, ou AND, NOT, ou exclusivo, e outras que a gente vai aprender mais à frente. Então, as entradas são informações que eu vou inserir no meu circuito. E a saída
vai ser de acordo com a lógica que eu estou trabalhando. E aí, dentro dessas outras funções, eu tenho a função de comparação, onde eu comparo dois números, se um é maior que o outro, se é igual, se é menor, né? Eu posso ter também, como é que se diz? O objetivo disso, em alguns casos, é fazer, por exemplo, lógicas da seguinte forma, se a linha de produção, se a quantidade de caixas contadas for menor do que 10, mantém a esteira ligada. Se for igual a 10, para a esteira. Se for maior que 10, aciona um alarme. Então, essas comparações vão ser úteis para diversas aplicações dentro da eletrônica digital e dentro da automação. Tenho também funções aritméticas, onde eu vou somar, subtrair, multiplicar, dividir esses números. As nossas calculadoras funcionam assim, né? As calculadoras digitais. Ela tem diversos dispositivos desses internos que têm como objetivo fazer isso, a soma, a subtração e assim por diante. Isso são funções aritméticas que serão montadas através daquelas lógicas combinacionais, aqueles AND, OR, NOT que a gente já viu. Né? Interessante é isso. Através dela, a gente vai ter diversas aplicações. Veremos também a função de conversão de código. Então, o código, todo código é aquilo que, digamos assim, que representa, tem um ressignificado das coisas, né? Então, o código Morse, código de cores, o código, ou seja, em modo geral, são informações que, para que eu possa compreender, né, eu, ser humano, eu tenho que decodificar para aquilo que eu entendo. Mas eu entendo de sistema decimal, eu entendo de números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas o computador entende de bits. Então, eu vou codificar ali do sistema decimal para o sistema binário. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou usar circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, que fazem essa conversão. E no momento em que ela fizer o cálculo, por exemplo, lá da sua calculadora, eu quero mostrar ao usuário quanto deu o resultado, eu tenho então que decodificar, eu tenho que transferir para aquela linguagem que eu entendo. Mas só existe decimal e binário? Não. Existe códigos decimais e binários? Não. Existem diversos outros. A gente vai conhecer alguns também. Eu tenho também, na parte de conversão de códigos, eu tenho chamados multiplexadores e demultiplexadores, onde, através de um único canal de comunicação, por exemplo, eu consigo enviar diversos sinais distintos. Por exemplo, um sinal em A, um sinal em B e um sinal em C, eu transfiro para um outro local o sinal de A para D, de B para E, de C para F, utilizando um único meio de comunicação. Isso é muito utilizado em telefonia, em internet, na parte de transferência de dados, transferência de dados. Isso é muito utilizado esse processo. Em até vídeos também, que hoje são dados, né? Então, quando você tem lá aquele seu gravador de vídeo lá, circuito de vigilância digital lá, e são várias câmeras, quando eu quero transferir aquelas imagens, eu posso transferir ela multiplexada, ou seja, transfere ela por um único canal. Nesse momento aqui, a gente está conversando e está tendo todo esse processo, está tendo uma multiplexação e uma demultiplexação. No momento em que eu estou conversando com vocês, minha voz sai daqui, vai para diversos servidores e chegam até vocês. Então, tudo isso ocorre por conta e por causa da eletrônica digital. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Com certeza tem, mas deixa eu ver se já não dá para parar, porque eu sei que é uma carga grande aí de informações. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui mais ou menos. Pronto, eu acho que dá para terminar esse slide para a gente já começar na próxima aula outras coisas. Vamos terminar aqui. Estão aí ainda comigo? Sim, professor. Estamos aqui. Ainda. Então, professor. Ok.
Lembre-se que tudo isso é só uma introdução, a gente só está conhecendo todas as possibilidades dentro da eletrônica digital. Todas não, né? Porque tem muito mais, algumas, e são suficientes, são iniciais para a gente entrar nesse mundo. Uma outra aplicação da eletrônica, através das portas lógicas, através desses circuitos, são a função de armazenamento. Então, armazenar é uma função necessária na maioria dos sistemas digitais, né? A finalidade principal dela vai ser guardar a informação binária por um período de tempo. Então, mais uma vez, agora, nesse momento, você está armazenando dados, está na sua memória do seu computador. Eu posso ficar por ela por muito tempo ou por um tempo pequeno. Você desligar agora o seu computador e ligar de novo, aquela informação que estava na memória, a memória temporária, vai ser apagada. Então, através dos dispositivos digitais, eu crio dispositivos de armazenamento. Esses dispositivos são são bastante utilizados, flip-flops. Então, o flip-flop, que a gente vai também conhecer mais à frente, é um circuito lógico biestável, ou seja, ele possui dois estados, né, 1 e 0, que pode armazenar um bit de cada vez, podendo, então, ser 1 ou ser 0. Então, o flip-flop é um circuitozinho que vai ter, em algum momento, 1 ou vai ter 0. E a gente vai ver que ele pode ser utilizado para N coisas, contadores, registradores, memórias, e assim por diante. Os registradores, ele é formado pela combinação de vários flip-flops, de forma que um grupo de bits possa ser armazenado. Então, somente um, sozinho, só representa ali se está, por exemplo, ligado ou desligado. Mas e toda essa imagem que você está vendo no seu celular, no seu computador? E aquele som que eu estou escutando através do Spotify? E aquele filme que eu estou vendo através da Netflix ou do YouTube? Aquilo são conjuntos de dados, são conjuntos de bits, né? E aí, o registrador, ele é muito utilizado na parte de processamento dentro dos microcontroladores, que vocês terão aula sobre microcontroladores. Lá vai ter registradores que vão ser justamente utilizados para armazenar informações, armazenar um conjunto de dados, né? Outra aplicação também são as memórias, né? Memórias semicondutoras, né? Que são dispositivos usados tipicamente para armazenar uma grande quantidade de bits. O seu SSD lá do seu computador, o seu pendrive. Então, isso são memórias, a gente vai conhecer. Tem também as memórias magnéticas, né? Memórias de disco magnético são usadas no armazenamento de massa de dados em binário. Então, nós, usuários comuns, praticamente não utilizamos, mas grandes empresas que precisam armazenar grande quantidade de dados, ainda utilizam essas memórias magnéticas, né? Semelhante ao famoso disquete, que é um tempo de estilo, só que, obviamente, com muito maior capacidade. Outra aplicação da eletrônica digital, função de contagem. Então, eu consigo contar, através de sensores, quantos dispositivos ou quantas vezes aconteceu determinado ciclo. Esse contador aqui, ele internamente vai ter todo um circuito lógico que vai fazer essa contagem. Então, lá, na linha de produção de uma empresa lá de produtos químicos, de produtos de limpeza, está lá, quantos sabonetes foram fabricados? Pô, como é que o cara conta aquela velocidade? Sozinho, vai ficar um caboclo lá com uma canetinha, 1, 2, 3, 4, 5, não vai dar, né? Quanta cerveja é feita ali por minuto? O cara vai ficar maluco. Então, eu consigo, através de sensores, realizar essa contagem, além de outras aplicações. Esses elementos, esses dispositivos, eles vêm dentro de circuitos integrados. Não. Então, todos os elementos e funções lógicas que a gente já viu até agora, eles vêm nos circuitos integrados. Então, os sistemas digitais, eles têm sido, por muitos anos, incorporados em circuitos integrados, por causa do tamanho, da alta confiabilidade, baixo custo, baixo consumo, né, que se tem aí na utilização. Então, esses circuitos, vocês com certeza já viram. Alguns circuitos desses têm pequenas funções, outros circuitos integrados desses têm muitas funções, tudo, obviamente, vai depender da aplicação. E aí, só para a gente ter uma ideia geral, existem vários formatos
para quem já mexeu um pouquinho com a eletrônica, já abriu um computador, já abriu uma televisão, já abriu um radinho, já deve ter visto alguns dispositivos desses. Então, a gente tem encapsulamentos, ou seja, o formato como ele é disposto. Então, a gente tem esse famoso PTH, que são aqueles pinos que atravessam a placa, então você consegue soldar ele pelo outro lado. Tem a tecnologia SMD, que eles são menorzinhos, eu consigo soldar eles superficialmente, hoje são muito mais utilizados, por conta até mesmo do tamanho, são bem pequenos, né? São até difíceis de soldar, você tem que ter muita prática, senão você queima o dispositivo, né? Uma outra questão que a gente precisa também entender é, na hora de eu ler, para poder fazer a manutenção de um dispositivo eletrônico, eu preciso entender a pinagem dele, a numeração dos pinos dele. Por quê? Cada pino desse vai estar conectado a uma determinada porta, a um determinado circuito. Pessoal, estão aí ainda, pessoal? Só fazendo aquela conferência. Alô? Me arrastando aí todo. Beleza, está quase terminando. Segura aí. Então, por exemplo, eu tenho lá uma função end. Eu tenho lá esse pino aqui, que vai entrar um sinal, o outro pino que vai entrar outro sinal e uma saída. Isso daqui vai estar dentro de um circuito integrado desse. Não só uma. Em alguns casos, 4, 5, 6, centenas. Tudo depende. Então, onde é que está a entrada e onde é que vai estar a saída? Então, eu vou precisar numerar. Por exemplo, eu posso dizer que ó, isso aqui está no pino 1, isso aqui está no pino 2, isso aqui está no pino 3. Então, eu sei que se eu quiser entrar com dados, eu vou entrar no pino 1 e no pino 2, e se eu quiser sair, eu vou sair, vou ler ele no pino 3. Então, eu preciso entender e ler essa pinagem para poder identificar onde está o meu determinado dispositivo. E onde é que eu vejo isso? No famoso datasheet, né? Na documentação técnica do meu dispositivo. Por padrão, a gente tem esse padrãozinho aqui, ó, onde essa bolinha identifica o pino 1, e aqui esse entalhezinho onde começa a contagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não vai ter esses numerozinhos 1, 2, 3 até 14, 16, não. Vai ter só esse pino, e aí você sabe que vai ter essa numeração nessa sequência. Esses outros tipos, PLCC ou LCC, ó, um indica o pino 1, e aí você olhando esse chanfro, você sabe que a contagem vai ser no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Então, essa pinagem, para que eu preciso saber disso? Na hora de fazer ali a verificação de um circuito, de medir algumas variáveis, estou lá com o diagrama estou com um circuito lá da minha placa-mãe, ou lá da minha televisão. Pô, eu quero medir a tensão no pino 5 do CI-X. Aí eu vou lá, eita, qual é o pino aqui? Aí eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, é esse aqui. Aí meço lá a tensão. Ah, tá certo ou não tá certa a tensão? Tá, então aí eu vou pesquisando, vou fazendo a minha análise de falhas para poder consertar o dispositivo. E, por fim, chegando mais próximo aí do final, a gente tem também as tecnologias construtivas desses circuitos integrados. Então, os tipos de transistores com os quais os circuitos integrados são implementados são MOSFET ou transistor de junção bipolar. A gente falou rapidamente nisso lá na eletrônica analógica, a gente deu uma pincelada nisso daí, mais no transistor de junção bipolar. Mas MOSFET a gente viu também, para quem assistiu os videozinhos, tudinho, deve lembrar alguma coisinha, pelo menos do nome lembra. Então, uma tecnologia de circuito que usa MOSFET é a tecnologia CMOS, né? Que é o Complementary Metal Oxide Semiconductor. Então, é um tipo de tecnologia. É um tipo de tecnologia. Tá? A gente vai depois entender melhor isso lá na frente. E um outro tipo de tecnologia do circuito digital que usa os transistores de junção bipolar é o TTL, Transistor Logic, ou seja, é outro tipo de tecnologia, certo? E aí, professor, fala. Esses MOSFETs, ele passa o quê? Tensão, é? Todos trabalham com tensão e corrente, tá? A forma de trabalhar,
a lógica de trabalhar é a mesma. O que vai mudar é a sensibilidade e os níveis lógicos de tensão. Tá? Em alguns são mais sensíveis, em outros mais robustos. Aí, obviamente, depende de onde você quer aplicar e até mesmo do custo. Tem uns mais caros e mais baratos. Então, isso aí é para a gente, pelo menos, conhecer e identificar na hora que for ali pegar uma documentação do dispositivo. Mas todos vão trabalhar com tensão e corrente. Entendi. E vão representar os níveis lógicos do meu sistema binário. Tá? Uma precaução, e isso é muito importante, pessoal, para quem for trabalhar com dispositivos eletrônicos, é no manuseio do dispositivo CMOS. Por quê? Como eles são muito sensíveis, a eletricidade estática, ou seja, a carga estática, pode vir a danificar o seu dispositivo. Como assim? Se você pegar, por exemplo, isso acontecia muito e ainda acontece, o cara vai lá e vai tirar a memória do computador, e mete a mãozona nas memórias. Né? Não, está desligada, e mete lá a mão na memória, nas pinagens, tudo. Quando ele vai ligar de novo, a memória não funciona, está queimada. O que pode ter acontecido? Ele pode ter, através da eletricidade estática, queimado a sua placa. Então, quando você vai manusear dispositivos eletrônicos, primeiro, não toquem nos pinos. Toquem sempre no encapsulamento dela, plástico, aquele lá aquele material isolante. Caso você precise, por algum detalhe, utilizem a pulseira antiestática. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos. Que ela é conectada no seu braço e num local de potencial zero, no aterramento, porque aí ele descarrega a energia que tem em você. Então, quem trabalha, utilizem aquelas, não lembro o nome agora, as borrachas antiestáticas de bancada, né? Vai transportar um dispositivo desse, coloque nas esponjazinhas que não são condutoras, para evitar descargas eletrostáticas. E aí, finalizando, agora sim, finalizando, onde é que eu vou usar tudo isso? Olha, aquilo mais ou menos aqui que eu venho falando. Ó, eu tenho lá um sistemazinho de abastecimento de umas garrafinhas. Está aqui, ó. Estou abastecendo aqui essas garrafinhas. Então, tudo isso daqui pode ser controlado por tudo isso que eu falei. Ou seja, eu quero inserir aqui dados para dizer, ó, quantos comprimidos por garrafa? Eu boto lá, 50. Aí o codificador vai transformar isso num sinal digital. Eu guardo essa informação num registrador, eu decodifico ela para ficar naquele meu display, para que eu veja que eu digitei 50. Nesse mesmo caminho, eu mando ele para um conversor de código. Né? Depois eu comparo, eu disse, ó, o valor que eu inseri é igual ao valor que está sendo contado, né? Estou fazendo uma contagem de quantas, através de um sensor, de quantas comprimidos estão entrando na garrafa. Se eles são iguais, então, ó, fecha a válvulazinha para parar de colocar comprimido. Né? No mesmo momento que eu estou contando, eu vou somando aqui e dizendo quantos no total eu já abasteci, utilizando, mais uma vez, um registrador para acumular, convertendo esse código e decodificando para poder visualizar o número de comprimidos que estão na garrafa. Né? Eu quero transferir isso para uma unidade remota, lá para o celular lá do chefe, do gerente. Eu multiplexo isso, boto no multiplexador e coloco por um canal de comunicação. Aí venho aqui, faço a demultiplexação, acumulo isso, decodifico e coloco lá no display do cara lá para informar quantas garrafas já foram feitas, quantos comprimidos tem. Então, esse é o objetivo da eletrônica digital. Ela é aplicada em grande escala na automação. E a gente precisa entender cada parte dessa, cada componente dessa, pelo menos o básico de como ela funciona, de como ela trabalha. Ok, senhores? Perguntas, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Que bom. Senhores,
Professor. Eu coloquei de novo, veja, aquele exercício lá, eu tinha colocado ele para dezembro, eu tinha errado na data. É para a próxima semana. Então, respondam até a próxima semana, dia 15. Leiam, para quem não leu, leia o capítulo 1, responda as perguntas. Na próxima semana, a gente já vou tentar começar com circuitos, sistemas numéricos, para a gente fazer as conversões de binário, digital, aprender a somar, assim por diante, tá? Mas toda semana, se Deus quiser, eu vou postar ali um exercíciozinho para vocês irem fazendo e estudar. Diferentemente das outras disciplinas que eu estava meio perdido, agora vou acostar um pouquinho mais, certo? Eu preciso que vocês estudem. Então, não deixem acumular. A eletrônica digital é uma disciplina que ela segue uma forma sequencial. Se você não entender o primeiro assunto, você não entende mais nada que vem adiante. Então, precisa estar acompanhando constantemente o conteúdo, porque senão lá na frente se perde. Ok? Ok, professor. Certo, professor? Ok. Certo, professor. Tudo certo, professor. Então,